E aí, mais um quarta para dois. Hoje vamos fazer aí, depois do dia de Natal, né? Estamos aí ainda para fazer a semana 15. Tive alguns imprevistos aí durante as semanas, né? Muita mudança teve aí pra gente, pra nossas vidas, pra mim e Danilo. Então, isso acontece. Mas estamos aqui, vamos fazer todas as semanas, vamos falar de todos os jogos. Até porque eu acho que eu não sei quem vai pro Super Bowl, não sei quem ganha pro Super Bowl, mas eu acho que já sei quem tá pelo menos ali na conferência, e a gente tem que gravar isso e sempre lembrar, né, pra sempre ficar ali. E é isso. É... Semana 15 então, vamos falar. Semana que histórica talvez, né? Pior campanha do Mahomes aí. E fora totalmente aí da temporada agora também. É isso, Chiefs caiu, Mahomes saiu da temporada. A temporada está aberta, né, Danilo? Agora não sabemos aí quem pode ser que ganhe, né? A AFC tá totalmente. É, sim, verdade. E aí, Heitor, como você E, tá? Cara, assim, a gente. É uma surpresa, né? O Chiefs caindo, porque nos últimos anos, desde 2018, o Chiefs sempre chegando ali, pelo menos em final de conferência. uhum, Então, é uma surpresa, né? Dessa semana. E é isso. é isso. Bom, vamos começar então aí falando do Falcons e Bucks, do jogo de quinta-feira, né? Jogo que surpreendente é uma vitória do Falcons. É, pô, e assim, né? Pra mim mostrou um grande problema e é uma coisa que eu quero falar durante esse programa inteiro, assim. Acho que talvez pode mostrar. Tem alguns jogos assim que pode, pra mim, clareou um pouco, né? O Baker Mayfield aqui tem um problema que é o seguinte, né? Ele é um jogador baixo, né? Eu não sei qual a altura dele, mas acho que é 1,85 por aí, né, Danilo? Eu acho que é isso. Cara, É que eu ele acho tá que ele tem um 6'1". pouquinho menos. É. Ele é 6'1", enfim, ele é um jogador. Não, se você ver, ele é alto, né? Mas perto ali dos jogadores que tem, né? Que, por exemplo, Com ele, desculpa. os caras que bloqueiam ele, né? Tem mais de 2 metros enfim, 2 metros e 7, chegam alguns com 2 metros e 10. Então o Baker Mayfield ele tem problema de não ver, né? Quando ele tá no pocket ali, o pocket tá colapsando ele é tipo uma menina baixa na balada, tá ligado? Tipo, ele não consegue ver nada ali. E aí, tipo, ele não consegue ver o campo, né? Então, o problema do Baker Mayfield, às vezes, é o próprio bloqueio dele, né? Porque eles vão bloqueando e vão indo pra trás, ele vai chegando e ele vai perdendo a visão, né? E, inclusive, isso tem uma história do college, né? Um jogo que ele teve dificuldade. Em que ele falava pros wide receivers, eu não consegui te ver, não consegui te ver. Os wide receivers estavam livres, mas ele sempre falava, eu não conseguia te ver. Então ele tem esse problema, ele precisa ver para dar o passe e assim, se ele não consegue ver, ele tem problemas, né? E aí ele tenta sair do pocket, enfim, ele consegue sair. Mas esse jogo não conseguiu, né? A defesa do Falcons jogou muito bem e no último drive eu acho que mostrou isso. Aquele sec, né? O pocket vem todo nele, ele tenta sair, né? Mesmo não tendo muita pressão e acaba caindo ali no colo, né? Do pass rush do Falcons. E é isso, né? Essa é a dificuldade agora do Falcons. Então, e cara, assim, o que aconteceu com o MVP, né? Pois é. Caramba, Mayfield simplesmente derreteu, cara. Ele não consegue mais perder pro Saints, perdeu pro Falcons. E esse jogo contra o Falcons eu acho que foi pior, porque, cara, eles estavam ganhando. E no Aham. último quarto, depois que eles fizeram o touchdown ali no último quarto, eles abriram 28-14. Tava assim, dois touchdowns à frente. Tava relativamente tranquilo. Assim, eu pelo menos assim, era pra estar um jogo assim, controlado, porque, cara, é contra o Falcons. Ah, é um rival de divisão, tudo bem, mas, cara, é o Falcons. Não dá pra perder pra Falcons assim. E aí eles acabaram tomando o touchdown na sequência, né? Aham. 28-20. E aí foi quando teve aí essa interceptação aí que você comentou. E aí, cara, assim, na sequência veio o touchdown, né, do Falcons, deixou 26-28. Eles ainda tentaram ainda a conversão de 2 pontos para empatar, erraram. E, pô, eles, Falcons, ainda tiveram a última posse da bola para chutar o field goal, né? Então, assim, É. cara, um ataque péssimo, péssimo. Assim, os caras não simplesmente, no final, eles acabaram
não conseguindo, né, com interceptação e com punch, não conseguiu, e, cara, foi isso, né? O Falcons acabou virando o jogo e dificultou muito a vida aí do Tampa. Pra playoffs e tudo, né? Esse jogo aqui era muito importante pra eles. Porque assim, a única maneira deles irem para os playoffs, assim, não só eles, né? Quem for da NFC South aí, só vai ganhar na divisão. Não É, consegue ir mais que o Wild Card. Né? O São Francisco, Chicago, Seattle, esses times todos aí, todos eles já estão com muitas vitórias à frente. Eles não conseguem mais buscar. Então eles vão ter que se matar entre eles aí dentro da divisão mesmo. exato. E já se mataram, né? O Falcons e o Saints tá fora. Mas os dois times estão ganhando deles do Tampa e do Panthers. Mas é isso, né? Tá essa doideira, essa divisão, né? Parece que ninguém quer ganhar, mas tá legal por isso, né? A gente não sabe o que esperar mesmo. E bom, um detalhe legal desse jogo aí. Eu acho que o Vita Véia de fullback, eu acho que talvez seja a melhor posição, porque assim, é muito. É muito. Mano, imagina um hipopótamo vindo pra te bloquear. O que você faz, né? Um cara. Não tem como. Não tem como, né? Eu acho que assim, se ele fizesse rota, cara, eu acho que ele era o melhor fullback da história, né? Mas ainda bem que ele não aprendeu isso. Mas foi legal aquele touchdown ali, né? Pô, ele foi ali e simplesmente só correu. E o running back só Sim. foi atrás, não precisou fazer muita coisa, né? Porque, tipo, quem fosse ali ia ser bloqueado por ele. Sim. Não, verdade. E dois destaques que eu queria trazer do jogo aqui. Kyle Pitts, É 166 verdade. jardas, 3 touchdowns. Cara, ele detonou. Uhum. Detonou no jogo. Talvez, cara, assim, pelo menos nos últimos jogos, talvez o Kyle Pitts esteja jogando melhor do que nos últimos anos, né? O Kyle Pitts, assim, ele veio com muita Uhum. expectativa, né, para conseguir estourar e tudo mais. Eu até achei que ele seria um cara lembrado como tipo um top 5 de tight end, né, hoje, né, nesse ano. Deveria estar nessa posição, né, pela posição que ele foi escolhido. Uhum. Mas, cara, assim, é um cara muito, assim, comum, um pouco acima do comum ali, um nota 6,5, né? Porque, sinceramente, outros caras que vieram depois, inclusive Brock Bowers mesmo lá do Raiders, cara, ele produz mais que o Kyle Pitts, né? Mas o É. Kyle Pitts resolveu, nos últimos jogos aí, tem feito boas partidas, bastante jardas aí, tem jogado bem. E o destaque que eu quero trazer dos Bucks também, o Mike Evans, 132 jardas, né? Que ele Uhum. continua, cara, o Mike Evans continua produzindo como sempre. Exato, né? Quando ele tá no Voltou de campo. lesão e voltou bem. Quando ele tá em campo é isso, né? Só um detalhe do Kyle Pitts aí. Sabe por que talvez ele esteja jogando bem, Danilo? Ah, É o último ano de contrato dele, né? tá Então, explicado. eu acho que ele tá ali, percebeu e tal. Ele tá aí com 855 jardas agora. A gente tá gravando dia 26, né? Tem que tá atualizado aí com outro jogo. Mas é isso, ele tá no Sim. último contrato dele, né? Fazer os números aí, um joguinho contra a Tampa, 166 jardas. Pra esse time do Tampa aqui já é trouxa, né? Eu acho que 3 touchdowns, aí já arruma um contratinho legal, né? Sim. Boa Mano, estratégia dele. exato. Bom, então vamos pro jogo de domingo. Cleveland Browns, Chicago Bears, 31-3 para Cleveland, para Chicago Bears, na verdade. Né? Seria surpreendente aí se fosse pro Browns. Mas é isso, né? Não tem muito, acho que talvez pra falar do Bears, acho que eles fizeram ali mais o básico, mas o Cleveland, né? A interceptação do Sanders aí, um erro de calouro, né? Ele não viu ali, mas foi uma boa jogada na verdade, eu acho que do Gardner Johnson, né? Pô, ele ali meio que fez ali, disfarçou, né? Que não tava marcando ali, na zona, né? Mas estava, o Sanders não viu, jogou no colo dele, né? Do CJ Gardner Johnson. E é isso, mas eu acho que foi até um jogo razoável dele. Tem alguma coisa, pelo menos, eu acho que o Sanders, eu acho que é uma melhor tentativa aí hoje do Browns para ser quarterback. E é isso, e o do jogo também, né? O, a, a briga, né? A briga não, né? O recorde, né? Do Myles Garrett ainda está vivo. Fez aí 1.5, tá muito perto aí de bater esse recorde, na verdade, né?
Sim, verdade. Tomara que bata, né? Porque, É, pô, Myles Garrett merece também, um cara que joga pra caramba, tá há muito tempo aí na uhum, liga pressionando e derrubando os quarterbacks, sacando o quarterback pra caramba, né? sim. E só sobre o jogo também, não tem muito o que falar também, né? 31-3, vitória fácil do Chicago. E os erros ali do Sanders também, né? Na verdade, ele teve 3 interceptações, né? Eu Então, falei assim, de uma, né? Mas exato. você As outras você foram comentou de todas. uma, mas ele teve outras duas, né? Uhum, Enfim, assim, normal, né? De uhum. calor mesmo, acabou de chegar na NFL e Contra tá uma defesa enfrentando uma dessa. defesa. É, Uma defesa dos Bears tem uma secundária muito boa, né? Intercepta muito, né? Então, naturalmente, ele ia sofrer um pouco mais. E é isso, cara. Desse jogo não tenho muito pra falar, não. O Chicago Bears continua aí firme e forte aí pra ganhar a divisão. exato. Então bora aí pro próximo. Ravens e Bengals. Pô, o jogo que era importante, mas acabou que, né, não deu nem pro cheiro. Ravens aí 24-0 no Bengals. Agora sim, Bengals aí eliminado. Já estão quase virtualmente, né, eliminados, né, mas dessa vez realmente. E assim, né, para resumo do jogo, a defesa do Ravens simplesmente controlou o Joe Burrow, não deixou fazer nada, né? Teve interceptação também, erros dele. E o Lamar e o Derrick Henry jogaram um básico, né? E conseguiram ali vencer. É verdade. Assim, não foi um jogo espetacular Yeah. do Lamar Jackson, né? Uhum. Assim, cara, pra você ter uma ideia, assim, se você olhar os números dele, cara, ele teve 150 jardas. Ele tentou Também 12 não correu passes e nada. acertou 8, né? Então, Uhum. assim, muito pouco. Ainda que o Derrick Henry ainda teve ali as 100 jardinhas dele, mas, assim, o jogo em si foi, assim... bem isso, é o básico, cara. Assim, se a defesa tivesse... ou melhor, se a defesa do Baltimore não tivesse ido tão bem, para poder parar o Joe Burrow, esse jogo provavelmente teria sido uma vitória do Bengals, ou enfim, pelo menos um jogo mais apertado, né? Uhum. Eles terminaram ali 14-0 no primeiro tempo. No segundo tempo, praticamente nada, teve um field goal no terceiro quarto e o touchdown lá no último quarto já, no, não bem no final do jogo, mas a parte já indo já para parte pro começo do último quarto, na verdade, né? Eles Uhum. fizeram uma campanha bem longa ali, né? De 7 minutos e 44 e 85 jardas para meio que liquidar, né? Assim, 17-0 já estava bem difícil, né? De retomar, mas depois que fez 24 ali, selou a vitória. E uma vitória fora de casa, né? O jogo foi em Cincinnati e o Baltimore foi lá, venceu. E o Baltimore continua aí com esperança de classificar para os playoffs. Vai ter que jogar pra caramba aí nos próximos jogos, tem umas pedreiras pelo caminho. E vai enfrentar nas outras semanas, né? Enfrentou o Patriots, né? Que a gente vai falar num outro episódio. E ainda pega Packers e Steelers. Então, um calendário bem difícil aí pro Baltimore. Mas eles continuam tentando ver se conseguem chegar aí na pós-temporada. Exato. É isso. Eu não tenho mais nada pra falar do jogo, não, viu? Tem mais? Eu também não. Pô, o Cincinnati aí. A única coisa que eu tenho pra falar é que o Cincinnati me decepcionou. Eu esperava que o John Burrow ia ganhar esse jogo em casa, ia jogar bem igual ele jogou no primeiro duelo deles aí, né, Uhum. naquele jogo de quinta-feira. Mas, enfim, é isso. Exato. É isso. Até ano que vem, Cincinnati Bengals. É isso. É isso aí. É... Vamos aí pro outro jogo, Texans e Cardinals. Houston, Texas 40, Arizona Cardinals 20. E pô, aqui eu concordo aqui com Darius Butler. Você se lembra dele? Cornerback Não. do New England Patriots. Aquele que fez a É. interceptação do. Dá a bola pro. Aquela interceptação do Russell Wilson, né? Que, enfim, eles não correram com a bola. E o No Darius Super Bowl. Butler interceptou, exato. E ele falou, né? Essa defesa do Houston Texas é a melhor unidade da NFL. Eu já tava falando que era a melhor defesa e eu acho que eu tô concordando com ele. Melhor unidade da NFL talvez seja essa defesa. E aí talvez a segunda unidade seria o ataque do Rams hoje, né? Da NFL. Mas assim, essa defesa jogando muito bem. Todo mundo. A interceptação do Lassitier, né? Se fosse ali uma wide receiver pegando aquela bola ali, o pessoal ia achar
que era uma catch assim extraordinária, né? Mas ele pegou ali. Sim. Pois é, então assim, é um time que tá jogando muito bem, né? A defesa tá parando todo mundo. E o ataque agora tá como seguindo, né? Tá bom que esse ataque aí do Cardinals também, essa defesa do Cardinals, né? Todo mundo consegue. Mas é isso, né? Time Sim. muito forte, né? Exatamente, cara. Assim, ó, esse 40-10 essa é uma coisa que eu trazendo um comparativo rápido aqui entre o Houston Texans, por exemplo, com o Denver Broncos. Uhum. O Houston Texans, cara, quando ele pega um time idiota, ele massacra. Ele vai lá e enfia 40, ele não tem dó. O Broncos, não importa quem que ele vai enfrentar, o Broncos ele se adapta ao jogo. Se o time é ruim, ele faz um jogo ruim também, fica aquele jogo que ele quase perde. Se o time é muito bom, ele também vai lá e mete ponto pra caramba. Exato. Então, isso é uma coisa perigosa que o Denver Broncos faz. E o Houston Texans não, cara. O Houston Texans simplesmente ele vai lá, massacra e arrebenta. E eu concordo 100% com você com essa questão da defesa do Texans. Cara, a defesa do Texans... eu já falei, acho que vai ser a terceira vez que eu vou falar isso. O DeMeco Ryans, ele criou um monstro em Houston. Porque essa defesa, cara, ela é muito boa. Ela é muito boa mesmo. E sinceramente, cara, eu tô começando a achar que esse Houston Texans vai longe nos playoffs por conta dessa defesa, por conta ali do time em si, né? Do ataque também, que tem jogado bem. Eu acho que o jogo contra o Chargers que vai ser um jogo de sábado, vai ser um grande teste para eles, porque, assim, time de playoff, né? Vai ser um time de playoff, vai ser praticamente um duelo com dois times que vão para os playoffs, com certeza, né? Que já estão classificados. Então, assim, cara, eles vão... Vai ser um duelo, assim, espetacular. Até mesmo para a gente ver como que tá os dois times, né? E eu, sinceramente, cara, olhando esse Texans aí, e com o Chiefs fora e tudo mais, cara, eu acho que esse Texans aí, ele vai longe nos playoffs, hein? Eu arriscaria um final de conferência pra esses caras, hein? Como eu falei na abertura, pra mim eu tinha um time que não sei se vai ganhar o Super Bowl, mas vai estar lá na final de conferência, esse Texas. Eu não consigo ler um time dos playoffs, talvez o Bills ali se enfrentar no meio do caminho, mas eu acho que eles no chaveamento não se enfrentam. Tomara que não. Só se enfrentam ali na final de conferência em um bom jogo. Mas é isso, né? Eu não vejo muito time batendo nesse Houston Texans não. Então, pra mim é quase garantido que o Texans está na final de conferência, tem que ver outro time. É quase isso. Sim. É verdade. Eu só quero trazer um ponto aqui rápido do Arizona Cardinals, né? Cardinals parece que é uma porcaria completa, mas de vez em quando aparece umas andorinhas ali, né? Por exemplo, o Trey McBride, 134 jardas e 2 touchdowns, né? É o cara que, assim, se você olhar esse Cardinals, é o cara do ataque. Cara, é ele. Só tá ele. Tipo, mais uma temporada excelente desse cara. Vai ser mais um daqueles times que você fala assim, cara, que pena que esse cara tá jogando num time tão fraco, né? Porque o cara produz tanto, anda tão bem, mas não tem ninguém em volta dele pra conseguir ajudar e fazer esse cara ter um time competitivo, né? Tá machucado o running back também, né? Caramba, esqueci o nome dele. Mas o James Conner. O Colin também, né? Então faz falta também. Sim. Também, quando tá com ele, é difícil ganhar esse time aí. Né? Eles têm bons jogadores, né? Mas a organização em si não é tão boa. É complicado. Sim. O Cardinals ganhou 3 jogos esse ano, daí perdeu 12. Fica difícil, né? Que é muito jogo apertado que eles tiveram, né? Eles tiveram alguns jogos aí que eles poderiam ter ganho e tal. O jogo que eles perderam pro Titans, meu Deus, né? Eles tiveram uma interceptação ali e foi tenebrosa. Uma interceptação que virou touchdown do time. Então assim, eles fizeram aí, mas é isso. Sempre jogam um jogo interessante e meteram 20 pontos nessa defesa do Texas, não é qualquer time também não, então é isso. É isso. Até ano que vem também, né? Quer dizer, vamos jogar aí, né? Mas eles já estão fora há muito tempo, né? O Cardinals. Sim. Mas é isso. É isso esse jogo. Bora aí pro próximo. Jets e Jaguars. Danilo. Podem gritar MVP, tá? Podem ter esse grito. Trevor Lawrence 6 touchdowns. Mas o Trevor Etienne também jogou. Travis Etienne jogou muito bem, né? Também facilitou aí o trabalho aí do Trevor Lawrence, né? Ele teve aí 3 catches, 3 touchdowns, 73 jardas, né? Foi fácil assim, né? Os touchdowns aí pro Travis Etienne.
E é isso. E a defesa também fez um bom trabalho com o Brad Cook e pressionou ele. Ele simplesmente lutou aí 3 bolas que o Jacksonville pegou. E é jogo tranquilo, né? Eu não falei o placar talvez, né? 48-20. Jacksonville vencendo aí, jogo tranquilo. Jogo muito tranquilo, né? Assim, o Jaguars... Engraçado como o Jaguars engatou bem agora nesse final de temporada, né? E todo quanto é time tonto que eles estão pegando, eles estão arrebentando, né? Então estão aplicando Até uns mesmo placares o Chargers. elásticos, né? Hã? Até mesmo o Chargers, né? Que tá indo em playoffs aí, eles bateram. Sim, verdade, E eles ganharam dos Broncos também, enfim. Os caras estão ali numa crescente. Mas, cara, assim, ó. O Trevor Lawrence, pô, beleza, tá jogando, tá fazendo excelentes partidas, tudo mais. Só que, assim, cara, eu ainda quero ver esse cara nos playoffs. Assim, não me convenceu ainda. Até agora, assim, ele teve aquela partida, aquela virada contra o Chargers lá em 2022. Mas só. Não, minto, 2023. Mas, sim, só também. Né, assim, eu quero ver o que ele vai fazer. Né? Tudo bem, tá ganhando jogos aí de temporada regular contra times diretos, contra times direto de playoff, né? Contra confronto direto de playoff. Mas, cara, eu quero ver a hora dos playoffs mesmo. Quero ver o que o Trevor Lawrence vai fazer. E é isso, cara, assim, sobre esse jogo não tenho muito o que falar não também. Outra surra também. Teve várias surras essa rodada, né? Essa semana 15. Exato, Esse jogo aqui, o Jets também. Que timinho. Sim. Isso. É isso. Chargers. O Jaguars aí. Caramba, grande favorito aí pro playoffs. É doideira falar isso, mas é isso. Bora aí pro outro jogo. O jogo que tirou o Chiefs aí. Parece que a zica do vice dói mesmo, né, mano? E aqui, né, pô, o Mahomes aí já não tava tão bem, né, jogando tão bem. Esse jogo já tava, tipo, dificuldade. Mas aí teve a lesão aí, agora tá fora da temporada. No último, já tava no overtime já, né? Eu acho que tava indo já. E, enfim, fora aí, Patrick Mahomes entrou o Gardner Minshew ali no final do jogo. Mas é isso, Los Angeles Chargers 16, Kansas City Chiefs 13. E é isso, né? Chiefs fora da temporada, Mahomes também vai descansar. Pô, os caras aí também, 4 anos aí, jogando só no Super Bowl, pô. Tem que dar a chance pra alguém, né? Caramba. Cara, assim, eu não gosto de dinastias assim, cara. E assim, eu sinceramente, assim, eu gosto do Mahomes, cara, mas assim, eu sinceramente tava meio de saco cheio também de ver o Chiefs toda hora indo lá, entendeu? Então, assim, eu achei ótimo. E de verdade, eu tava torcendo pra esses caras não irem. Quando eles começaram a perder alguns jogos bestas, eu falei assim, putz, será que esses jogos vão fazer falta lá na frente? Por exemplo, eu lembro daquele episódio que eles perderam pro Jaguars que a gente fez. Que eu falei, olha, essa derrota aqui pro Jaguars pode fazer falta lá na frente. E fez. Né? Além de outros jogos que eles perderam de vacilo também, e acabou fazendo falta depois, né? Então, assim, cara, eu achei ótimo. De verdade, assim, achei ótimo o Chiefs fora dos playoffs. Vai descansar, vai se recuperar. É uma pena o Mahomes ter se machucado, né? Assim, e foi um lance meio besta, assim, estranho pra caramba, e ele machucou, né? Já no finalzinho. Eu até, de verdade. Foi maldade. É difícil, né? Cara, eu acho que não. Eu não achei que foi maldade do cara, não. É porque, tipo assim, se você olha assim, você fala, pô, o cara não precisava estar segurando a bola, né? Ele não precisava estar segurando a perna. Só que, mano, ele tava caído, ele não tava vendo a bola, né? Ele não sabia. E, mano, é a perna do Mahomes ali. Se você deixar ele escapar, esse maluco vai correr o campo inteiro. Então, assim, exatamente. É meio e até porque o jogo... e o jogo tava 13-16 pro Chargers. Era tipo assim, o Mahomes estava tentando pelo menos posicionar pro field goal para empatar e pro overtime, né, pra prorrogação. Então assim, cara, o cara tinha que parar de algum jeito, né? E aí, enfim, ele acabou se machucando ali, se lesionando. O Gardner Minshew entrou logo em seguida, lançou a interceptação. E aí acabou com o jogo, né? Derwin James mandou muito bem ali na interceptação. Ele foi querer procurar o Gardner Minshew, quis procurar o Travis Kelce, né? O Travis Kelce naquela lentidão toda que ele está, né? O Derwin James muito mais esperto, muito mais ligeiro. Pois é. Cobriu ali, estava numa marcação por zona, né? Ele praticamente, assim, eu achei que o Minshew telegrafou demais o passe.
Ah, Assim, era muito óbvio que ele ia lançar ali no Travis Kelce. O Travis Kelce estava tentando correr, ele tentando escapar. Derwin James, que é muito bom, que é um cara excelente há muito tempo na liga. Há muito tempo ele é um cara excelente na liga. Ele simplesmente viu aonde que o passe ia, interceptou e acabou com o jogo. E é isso, cara. Chargers vai para os playoffs, elimina o rival lá em Kansas City. E é isso, final de temporada melancólico para o Kansas City Chiefs. E é isso. Até ano que vem, Kansas City Chiefs. também é. Caramba, isso aqui não acontecia. Isso é doideira, isso é Isso aqui não doideira. acontecia, não. Mas uma coisa que você Você foi falar uma do. coisa dessa na semana 15 é. Pô, se você me É, falasse isso lá em exatamente. agosto, eu ia falar, não, Heitor, calma aí, né? Tá maluco, né? Aí você tá Não, exagerando. não, aí não tem como, é. Não tem como, porque esse time aqui, você sabe, quanto mais você acha que eles estão decaindo, é que aí eles sobem, né? Então esse time aqui é complicado. Mas conseguiram Sim, a AFC tirar. O calendário difícil do Kansas City Chiefs também. Vale lembrar, né? sim, Enfrentaram em muitos com times aí certeza. difíceis, né? Então pesou também isso aí. Sim. Num Agora, time deixa eu muito te perguntar difícil. uma outra coisa Hum. rápida. Não sei se você já concluiu. Só falar uma coisinha do que se for o Derrick James, né? E é legal isso, né? É, Mas o Derrick James eu acho que pela primeira vez, porque esse matchup é sempre jogo Chargers e Chiefs, a gente já sabe, vai ser Derrick James marcando Kelsey, é sempre isso. É sempre os dois ali jogando. E o Kelsey sempre ganhava, né? Muitas das vezes. Mas esse jogo ele simplesmente arregaçou o Kelsey. Tipo, ele ganhou total, né? sim, Então, sim. é, Mas a questão ali do Kelsey também, velho, assim, pô, ele já chegou, né? a idade tá chegando. E assim, ó, pra mim, o Travis Kelce, ele não é mais. Ele não quer mais jogar futebol americano, velho. Ele não tem. O foco dele agora, assim, se perdeu completamente o futebol americano. Essa temporada, assim, essa questão aí de namorar Taylor Swift e tudo mais. Aí começa a fazer filme, faz comercial disso, começa assim, o foco dele já foi embora faz tempo. Ele não tá mais, assim, jogando futebol americano, porque, assim, é um cara que eu sempre admirei, sempre gostei de ver o Travis Kelce jogando, sempre achei ele muito bom e tal. Só que, assim, cara, nos últimos anos, parece que, assim, o foco perdeu. E, assim, também, é só um comentário, né? Uhum, sim. É, disso, né? E, assim, claro, ele faz a vida dele, faz o que ele quiser, né? Claro, se ele Uhum. tá curtindo mais ser, tipo, celebridade, show, Exato, né? Mas aí, o que eu acho? Cara, se aposenta, cai fora da NFL. Né, assim, se você. Porque assim, eu acho que em alguns momentos ele mais atrapalha do que ele ajuda o time dele. Né? Ainda mais esse ano, que, cara, eu lembro de pelo menos 2 jogos que drops dele ou exatamente. resultaram em interceptação, né? Que foi aquela contra o Eagles, né? Uma bola facílima. Que, Uhum. tipo, há 2 anos atrás ele pegaria aquela bola, colocaria no colo e levaria todo mundo para dentro da endzone e faria ali a virada, né? Acabou dropando ali, batendo na mão dele, o cara do Eagles interceptou e retornou e fez touchdown e matou o jogo praticamente. E teve outros jogos também que drops dele acabaram afetando o jogo. Então, assim, cara, você tá atrapalhando o seu time, você quer ser artista? Cai fora, velho. Entendeu? Dá lugar para outro, cai fora e vai viver sua outra vida, sua vida de celebridade, né? Porque, assim, cara, imagino que internamente talvez isso já tenha, sei lá, trazido algum ruído, alguma coisa assim, né? Mas, enfim, é basicamente isso. Eu até acho que o Travis Kelce não vai mais durar mais tanto tempo também na NFL. Não Yeah. sei se ele aposenta aí no final dessa temporada, se ele ainda consegue jogar mais uma. Mas, enfim, assim, o Travis Kelce não é mais o mesmo, né, de alguns anos atrás. E o Chiefs eu acho que sentiu muito disso, porque, cara, que outro recebedor ali do Chiefs consegue manter um bom nível, né? É O difícil, Rice é né? bonzinho, né? O Rice é bom jogador, mas Mas é ainda isso, assim né? não é um cara. Yeah, Não é um, assim, é um cara que, assim, ó, se a gente for fazer um comparativo, por exemplo, com o recebedor 2 do São Francisco, que é o Jennings, cara, o Jennings é infinitamente melhor que ele. Então, yeah. assim, é um cara. Eu pelo menos acho o Rice um cara muito, muito mediano. Muito mediano, assim. Não é um cara do nível do Mahomes, assim, sabe? Tipo, um cara pra ser um alvo pro Mahomes. Uhum. Então, enfim, eu acho que isso é uma coisa que talvez o Chiefs tenha que fazer, ir atrás de um recebedor melhor, via draft. Eles já trouxeram o Xavier Worthy, trouxeram o Rice também, escolheram, né? Melhor dizendo, né? É. Escolheram no draft. Não tem Eles. dado certo, enfim. Exato, eles também precisam de um running back, né? O Isaiah Pacheco aí caiu demais de nível, né? Nossa, Então. caiu demais, velho. Nossa, a produção dele, até mesmo o Karim Hunt, velho. Yeah, yeah. Karim Hunt, que também já foi um cara muito bom, né?
Pô, nem ele não tá conseguindo. Então, assim, se o Mahomes não tiver jogo terrestre, ele não vai fazer milagre também. Beleza, ele é mágico, ele é maravilhoso, mas quando ele tinha jogo terrestre, né? Se Uhum. eu ficar só esperando que ele corra ou que ele lance todas só fique Daqui a lançando a pouco você quer bola, que receba também, aí fica difícil, né? aí não dá, né? Fica difícil. Mas uma coisa que eu queria perguntar pra você. Se o Mahomes não tivesse se machucado, você acha que ele teria virado o jogo ou levado pra prorrogação? Eles estavam ali, né, caminhando, mas não, tava travado, né? O jogo tava totalmente ali, eu acho que ele não ia. Ia ter o mesmo fim do Gardner Minshew, talvez ali. Eu acho que não ia, não. Eu, Eu, é... por um momento, hum, eu achei que, conforme eles foram atravessando o campo, eu sinceramente achei que eles iam virar esse jogo. Porque o Chargers é vacilão. É isso, pode eu falei, ser. caramba, o Chargers vai deixar mesmo o Mahomes, assim, é aquele típico jogo que o adversário consagra o Mahomes. Que era a mesma coisa que todo mundo fazia com o Tom Brady, né? Os É, caras ficavam deixando carne, deixando carne, deixando carne. De repente o Brady pegava a última bola, atravessava o campo, virava o jogo e nas manchetes dos jornais do dia seguinte estava o Tom Brady na capa. Eu falava, caramba, ninguém consegue fechar o jogo contra esse cara, velho. pois é. Sempre dão uma última chance pra ele, né? É Sempre dão a isso. última chance pro cara, assim, o cara no caso do Tom Brady, né? O cara já tava, tipo, há 15 anos, 20 anos na liga fazendo a mesma coisa e a turma deixando ele se consagrar cada vez mais, velho. Pois E, é. enfim, eu, sinceramente, eu achei que eles iam conseguir atravessar o campo e que ia conseguir virar esse jogo aí. Mas, enfim, né? É isso. Desse jogo, acho que é isso. É isso aí. Bora aí pro próximo jogaço. Bills e Patriots. 35-31 aí pro Buffalo Bills. Cara, um dos melhores comebacks talvez aí da história, né? Pô, o Patriots aí tava tendo um bom jogo ofensivo, né, no começo. Mas depois que o Josh Allen e o Jared Cook voltaram do segundo tempo, simplesmente eles entraram no modo Superman e simplesmente saíram dando trator assim na defesa do Patriots e não conseguiam fazer mais nada. E o Bills, né, fez uma jogada ali na defesa que parou o Drake May, né, que foi crucial, né, e um outro drive que eles tiveram uma falta, né, de 15 jardas, duas faltas, né, que deram 15 jardas, né, um false start e um holding, e aí o May, enfim, teve que forçar um passe, foi interceptado, foi o bastante para toda a vantagem, né, que o New England Patriots tinha construído no primeiro tempo, simplesmente sair e eles viraram o jogo, né. Caramba, o Buffalo Bills aí entrou pra briga aí da Free Seed e tá na briga ainda também pra ganhar essa divisão agora, né? Que jogo, que volta, né, do Bills. Cara, que virada épica e que Uhum. jogaço do Josh Allen. É, Espetacular, assim. Eles estavam tomando 21-0. pois Quando é. eles estavam tomando 21-0 ali até o segundo quarto, no primeiro tempo, eu até falei assim, caramba, velho, pô, caramba, de novo eles vão tomar um massacre, né? Tipo, caramba, o que tá acontecendo? Porque assim, o Buffalo Bills, ele não tava conseguindo fazer nada. Nada, Uhum. tipo, basicamente assim, as 3 primeiras campanhas foi só punch. Só não tá fazendo nada, absolutamente nada. E aí, eles ainda fizeram, pra você ter uma ideia, foi pro intervalo 24-7 pro Patriots. O Buffalo Bills conseguiu fazer um touchdown ali um pouquinho antes do 2-minute warning. E ainda assim, para deixar 21-7, né? Ainda assim, o Patriots conseguiu posicionar pro field goal. E acertou ali o field goal ali, foi pro intervalo 24-7. Cara, só que pro intervalo, a hora que voltou, cara, Josh Allen, caraca, voltou outro Josh Allen, né? Voltou É, aquele Josh Allen sempre, assim, de momentos decisivos, de playoff, aquele cara que, sua sangue, que se doa completamente. E, cara, o time simplesmente foi lá e virou o jogo, né? Pra você ter uma ideia, assim, as campanhas do segundo tempo foram 4 campanhas seguidas com touchdown. é. O Eles Buffalo não Bills, pararam. assim, voltou voadora no lustre, assim, total. Total, total. E, assim, fizeram a virada aí 35-31, né? Fora Depois do de quarto casa. touchdown. Fora de casa, exatamente. E aí depois, e assim, eu até achei, cara, que assim, o Patriots ainda fez ali, né? Dentro desse tempo aí, ele ainda teve ali um touchdown no último quarto, né? Que ele tinha Uhum. deixado. Na verdade, ele tinha, porque assim, o Buffalo Bills virou 28-24. O Patriots fez o touchdown e virou de novo 31-28.
E aí o Buffalo Bills, de novo, touchdown 35-31. Então, assim, o Patriots, basicamente, eu acho até que o Patriots, eles se assustaram um pouco Sim, sim. assim, sei lá, eu não sei que palavra usar, mas Eu acho que a... eu acho que eles Ah, sentiram o jogo, mano. Quando eu acho que o Josh Allen, né, é, ele voltou é, aquele quando eles voltaram naquele primeiro drive, e eu acho que assim, a defesa viu e o ataque ficou vendo ali, o DQB ficou olhando. Mano, o Josh Allen e o James Cook, eles só correram o drive todo. Foram só corridas. sim, E eles simplesmente assim estavam destruindo. Eu acho que ali eles falam, caramba, eu acho que os caras estão vindo. E aí eles se assustaram sim, e. Porque assim, o jogo em casa do Patriots. E, pô, eles tiveram um drive. Que pra mim é isso, que eles sentiram, né? Esse clima de playoffs talvez. Pô, em casa. Você tem um drive e tá ali na terceira descida, você tem duas penalidades, né? Uma ser um false start e outro um holding ali, né? Enfim, em casa, esses problemas geralmente de comunicação e de false start, por exemplo, não deveria, né? Ainda mais pra um time que tá indo no é. playoffs. Eu acho que eles sentiram isso e é isso, né? Eu acho que é uma experiência aí, talvez, pro Patriots. Tá um calendário muito tranquilo, mas esse jogo aqui, eles sentiram um jogo talvez de playoffs mesmo. E é bom, né? Porque, enfim, é um time inexperiente também, né? O Drake May aí, talvez seja o primeiro jogo desse nível, né? Pro Drake May. No college ele não teve nada parecido. Então, assim, é um time que acho que tem que se acostumar, talvez, aí. Eu concordo, cara, eu concordo 100% com o que você falou, porque assim, o tipo de jogo, assim, com toda certeza, esse jogo aí acendeu alerta pros caras, pros Patriots. Uhum. Que é tipo assim, cara, a gente vai enfrentar daí pra cima em playoff. Então, É. assim, talvez já seja um primeiro desafio sem ser em playoff, né? Mas já pros caras meio que, tipo assim, essa aqui é uma prévia do que vocês vão ter em janeiro, É, né? a NFL não é tão fácil assim, Então, não, é. exatamente, não é tão fácil assim, porque você vai pegar uns caras desse naipe aqui. E de verdade, eu acho que os caras vão ter se assustado com a performance do Josh Allen no segundo tempo, velho. Sim. Porque o cara, assim, ele voltou demais. Ele voltou arrebentando, assim. Cara, assim, isso que eu falo, velho. Assim, em outras jogos que a gente teve, inclusive, eu acho que eu lembro, acho que foi contra o Texans, que eu falei assim, pô, eu vou apostar no Josh Allen aqui, que ele vai vencer esse jogo, porque, cara, eu quero voltar, quero ver aquele Josh Allen jogando. Aquele Josh Uhum. Allen de sempre, né? E, cara, eu vi, e é isso. E é muito legal, velho. É muito legal ver o Josh Allen jogando nesse nível. Sabe assim, aquele. É tipo assim, cara, você sabe que o cara é capaz de fazer aquilo. Só que o cara não consegue fazer. De repente ele tem um jogo desse naipe, assim, arrebentando o adversário, um rival de divisão. Você fala, caramba, é isso que eu quero, velho. Você sabe fazer, você sabe detonar, né? Então, Uhum. assim, é isso, cara. Assim, foi um jogaço. Um jogo excelente, assim. Eu diria que um dos melhores desse ano também. Pelo menos um top 20 de melhores jogos desse ano, esse É daí que teve muito, né? entraria. Teve muitos jogos, né? Teve muitos, mas esse daí, assim, foi épico. Foi muito bom mesmo. E, cara, é isso. Buffalo Bills aí continua na briga, né? Até mesmo pelo descanso na primeira rodada de playoff, né? E, cara, é isso. Uhum. É isso. É. Legal aí de ver esse time jogando do Bills. Quando eles ativam esse modo aí que é difícil parar. Então é isso. E pô, playoffs é isso. É exatamente esse jogo. É um jogo, você ganha, passa. O outro não. Então, se esses caras estão nesse dia, pô, Sim. vai ser Os caras ficam difícil. imparáveis, meu. Exato. Talvez só o Mahomes pra parar, né? E o Chiefs. É, isso Então, aí. é isso. Exato. Bora aí pro próximo. Pô, um jogo que não tem muito aí, né? Só questão de draft, eu acho que nem draft, mas enfim. É, é um jogo que não teve muita coisa, mas teve muita história. O Washington Commanders e New York Giants é uma rivalidade também, né? 29 a 20, Sim. 21 pro Commanders. Mas, assim, aconteceu coisa engraçada, né? Pelo menos pra mim. O Commanders estava vencendo aí de 29 a 14. E nos últimos dois drives, simplesmente eles tiveram dois fumbles, né? Um do Mariota, que ele bateu a bola no chão, né? E perdeu, né? E o depois, né? O Giants, o defensor do Giants, né? Simplesmente roubou a bola do running back do Commanders. E ainda eles fizeram uma rugby play, né? E avançaram mais no campo. Só que o Dart não conseguiu fazer muita coisa, né? Teve um touchdown só desses dois fumbles e não conseguiu virar, né? Mas quase que o Commanders aí dá uma chance aí pro Giants final, né?
Assim, é um jogo, como você falou, né? Um jogo histórico ali. Esses jogos, assim, dessa divisão aí do Giants, do Commanders, independente de como os caras estejam, eles sempre fazem um jogo divertido, um jogo maluco. Assim, nunca é um jogo normal. Nunca aquele jogo, tipo assim, acho que não vai rolar nada desse jogo. Os caras, assim, não importa o que eles estejam jogando, sempre tem uma maluquice, uns lances assim, né? Tipo, de dois tomos seguidos, e enfim. Mas assim, Washington ganhou, né? O Giants não consegue jogar nada, não consegue fazer nada. O Giants, assim, ficou numa inércia absurda, né? Assim, não consegue ganhar de ninguém, tem duas vitórias só e, enfim, o Washington ainda conseguiu ganhar esse joguinho aí fora de casa e, cara, é isso. Não tem muito para falar desse jogo aí, os times já estão eliminados e o Washington, assim, eu acho que é uma pena, assim, porque eles têm um time legal, mas É. esse ano, cara, não conseguiram encaixar. Talvez até era um time que estaria ali brigando com o Eagles pela divisão, um time que estaria incomodando ali o wild card. Mas enfim, assim, é uma pena. O ano do Washington é uma pena porque o time dos caras é bonzinho até, né? Não é um time tão porcaria, né? Não é tão, mas é um time mais velho, né? E aí você vê ali, parece que é meio lento mesmo as coisas no Commanders ali. Quando eles estão jogando, né? Sim. É isso. Né? Enfim, é um time que ainda tem potencial, mas vamos ver, tem que renovar, né? Pelo menos isso. Tem não vai. E o Giants é um novo rebuild aí. É isso aí, como sempre. Exato, mais uma vez, né? Nem Toda sabia hora o os que era caras tá em. rebuild. E aí? Bom, bora aí pro próximo. Las Vegas Raiders e Philadelphia Eagles. Eu avisei, hein? Esse jogo aqui, quem ia ser o quarterback aqui, toma cuidado, leva ambulância aí. E foi isso, né? Caramba, foram aí 6 QB hits, né? Não, 9 QB hits, 6 sacks, 4 sacks na verdade do Philadelphia Eagles. O Kenny Pickett teve aí 64 jardas aí passadas e o Raiders perdeu 45 jardas de sec, né? Então assim, ele teve aí Nossa, 29 jardas de diferença. Eu acho que e é isso, né? Não precisa ser muito, né? é isso, né? Assim, Eagles 31-0 contra o pior 31 a time da 0. NFL dessa temporada, É, Raiders, né? Não tem nem como, né? Assim, não tenho muito pra falar desse jogo aí, nem fiquei muito de olho nesse jogo, porque eu já imaginava que ia ser uma surra. Eu né? até achei que 31-0 foi meio que pouco, né? O Eagles até deu uma segurada no pé depois, né? Mas, cara, é isso. Esse jogo aí não tem muito o que falar, não. É isso, é. O que aconteceu com o Pete Carroll, né? Caramba, tá tomando 31 a 0. Tá tomando de todo mundo, velho. Pois é. É chegar e bater, velho. Bizarro. Exatamente. Bora aí pro próximo. Broncos e Packers aí, um jogo muito importante, né? Esse daqui sim, pegado. Até porque é jogo do Denver Broncos. Mas, pô, é isso, né? 34 a 26 aí pra Denver Broncos. Green Bay Packers, esse jogo aqui meio que tirou, né? O Green Bay Packers talvez da disputa ali pra First Seed. Mas assim, bom jogo. E o Patrick Surtain aí fez uma boa interceptação, né? Em cima ali do Watson. Ele ganhou simplesmente do Watson, né? O Watson tava um pouquinho livre, mas ele recuperou na corrida e conseguiu. E Bonix, né? De novo aí no último quarto aí, no final do jogo, né? Perfeito. Fez aí acho que foi os 3 touchdowns no final, né? Não foi, né? Mas foi ali bem no final que ele fez a maior parte dos touchdowns. E, pô, jogo aí muito bom dele, né? Sim. Eu não sei se você chegou a falar o placar desse jogo, Eu falei, mas, enfim, 34-26, Broncos 34-26, é isso, Uhum. eu bater batido. Cara, assim, jogaço. Jogaço. Um jogo bem apertado, bem disputado. Jogo muito legal de assistir. Uhum. Começou ali com o fumble logo na primeira campanha, né? O fumble do Denver Broncos, que acabou só resultando no field goal ali do Packers. E um ponto que eu quero trazer aqui, cara, Jordan Love, 2 interceptações, cara, é complicado, né? E as interceptações foram no segundo tempo. Porque assim, o jogo foi pro intervalo 16-14 para os Packers. Uhum. Os Packers estavam até conseguindo controlar
mais ou menos ali o jogo, né? Eles até, apesar de terem tomado 2 touchdowns, né, do Denver Broncos, e o Packers acabou ficando muito ali só no field goal, né? Eles fizeram só 1 touchdown e 3 field goals. É. Mas assim, 16-14, assim, eu até. É que assim, né? O que a gente fala, o Denver Broncos ele sempre faz um jogo parelho, independente de quem ele tá enfrentando, né? Uhum. Mas quando na volta do intervalo, que o Packers abriu 23-14, eu achei que talvez ali o Packers poderia começar a controlar o jogo. Mesmo que eles estivessem enfrentando uma defesa muito boa, eu achei que assim, cara, os caras estão começando a abrir o jogo, até porque assim, eles abriram 9 pontos, né? Eram 2 posses de bola. E aí, o que eu imaginei? Falei, se o Packers continuar nesse ritmo, os caras vão conseguir derrubar o Denver lá, né? Uhum. Só que, cara, aí teve a interceptação do Jordan Love, né? Que é essa daí que você comentou, do Patrick Surtain. E, cara, e aí assim, na sequência, o Broncos fez o touchdown, voltou 23-21 e já voltou pro jogo. Porque aí assim, eles fizeram o touchdown, o Packers teve o punch, e na sequência, o Broncos pega a bola de novo e faz outro touchdown. Vira 27-23, né? Então, assim, isso é uma coisa que acabou. Eu achei que o Packers. Digamos que perdeu um pouco o controle do jogo. Eu achei que os caras poderiam ter feito um pouco melhor. Até porque, assim, a hora que. Logo depois, né? No começo do último quarto, o Broncos abriu 34-26. E, assim, e dali pra frente, cara, assim. Praticamente os times não conseguiram mais fazer praticamente nada, né? Yeah. Ele teve a segunda interceptação, o Jordan Love teve a segunda interceptação. E aí, cara, assim, aí dali pra frente só foi turnover on downs. Yeah. E aí já não conseguiu mais, mas assim, pô, eu achei que é isso que eu falo, assim, cara, o Jordan Love, ele é muito bom, ele faz umas partidas legais, não que ele seja muito bom, ele é um bom jogador, né? Uhum. Só que, cara, eu acho que eu não consigo sentir uma confiança nele nesses jogos assim, entendeu? Do tipo assim, cara, de chegar lá, você fazendo uma diferença, um comparativo rápido, assim, entre ele e o Bryce Young, tipo assim, ó, eu acho que se o Bryce Young tá nesse jogo, se ele chega numa vantagem dessa, eu acho que ele não comete os turnovers que o Jordan Love cometeu, por exemplo, entendeu? Uhum. E até pra ser justo com o Garoppolo. Se o Garoppolo tá nesse jogo, ele vira. Porque se tem uma coisa Eu que o também, Garoppolo era essa, né? bom, era se ele tivesse a última Era, bola também. Ele aprendeu com o Tom Brady, sei lá, não sei. Mas ele sempre tava ali na última bola e ele ia bem, né? Então também, aí eu sim, falei que ele parece, lembra um pouco, né? Lembra um pouco o Garoppolo, mas realmente, nesse daqui ele vira. E, sim, e é recorrente, né? Esse problema aí do Love. Eu lembro daqui da interceptação ali do Greenlaw, né? Que ele teve ali o drive, que ele simplesmente sim. fez um passe nada a ver ali no meio do campo pro Greenlaw somente. Né, o Greenlaw ainda tentou retornar para touchdown, era só acabar com o jogo. Mas, enfim, ele tem realmente esses problemas aí. O playoff do ano passado também ele teve. Também não foi tão bem. Então, pô, É. tá E se recorrente. você pega assim, a última campanha dos Packers, cara, que assim, já tava ali faltando o minuto 7, né, pra acabar, já era tipo assim, o tudo ou nada mesmo. O Packers começou a campanha na linha de 38 do próprio campo, não começou tão lá atrás, né? E, pô, velho, Errou cada passe. quatro passes incompletos, né, do Jordan Love. Não acertou nada. Teve ali também a falta ali, né, o false start, porque, imagine, você jogando fora de casa, é uma barulheira do caramba, beleza. Mas assim, cara, 4 tentativas de passe e as 4 erradas, né? Então, assim, cara, Jordan Love, sei lá, viu? É. E essa defesa também do Green Bay Packers aí. É boa, mas 34 pontos aí. Eu já vi outros jogos aí com 30 pontos. Então, o Packers parece ser Mas um aí eu bom acho que time. tem a questão também do Micah Parsons, né, velho? O Micah Parsons acabou se machucando nesse jogo, né? Ele Uhum. foi dar um sec. Na hora que ele foi dar o sec, ele virou o pé esquisito lá e arrebentou o joelho também. Acho que foi a mesma lesão que o Mahomes, inclusive. Acho que é LCA, Boa. um negócio assim que eles falam, acho que é. Acabou saindo também, Acho que é então. o cruzado anterior, um negócio assim, né? Uhum. Então, e aí, assim, o Micah Parsons vai fazer uma falta absurda nessa defesa do Packers, com Sim. certeza. Porque é aquilo que a gente falava, né? Cara, a defesa do Packers, ela é ok, ela é normal. O Micah Parsons subiu de patamar completamente a defesa, Ah, sim, né? com Virou certeza. outra defesa.
Mas agora sem ele, cara, vai ficar complicado aí pros Packers aí pegar uns times assim, com um ataque um pouco melhor aí nos playoffs, né? É bom pra gente nos playoffs. Sem um Micah Parsons aí já é bom também. Se bem que quando ele joga contra a É, gente, ele sempre apanha. é verdade. Mas é isso. O jogo aí do Kansas City não, Denver Broncos aí. Que hoje, agora pegou o lugar do Kansas City Chiefs aí. Praticamente ganhou essa divisão. Sim. É isso. Bora aí pro próximo. Esse daqui, Lions e Rams. 41-34 para Los Angeles Rams. Quando esses dois times se enfrentam, pra mim é a mesma coisa. Né? O Rams ele começa bem, parece estar melhor, mas não consegue ali pontuar e fazer uma vantagem grande. E aí o Lions vai e consegue fazer algumas pontuações. E eu sempre saio com a situação. O Rams foi melhor nesse jogo, mas perdeu de novo. Só que desse aqui, eles conseguiram aí abrir uma vantagem. E depois no último quarto só administraram, né? E, enfim, teve um erro aí do Matt Stafford. Não tá errando muito, mas errou agora. E é isso, né? E o Goff aí retornando aí pro estádio aí que ele já jogou. E, enfim, teve ali até bons números, né? Mas, sinceramente, quando precisa dele ali, ainda tá faltando. Né? Cara, pô, que jogaço, hein? Foi Caramba, um jogaço aqui. 41-34, assim, foi um jogaço, assim, bom demais. E engraçado que, assim, isso que você falou, a minha sensação desse jogo foi o contrário. É tipo assim, cara, daqui a pouco o Rams vai virar esse jogo. Porque mesmo que eles foram pro intervalo, o Detroit foi 24-17 pro intervalo. Aham. Só que pra mim, o Rams, ele tinha plenas condições de virar esse Exato, jogo mas com então. alguma É, facilidade, então, sabe? o jogo dos playoffs foi exatamente isso. Tipo, o Rams teve os dois jogos que eles terminaram o primeiro tempo bem, só que eles não foram pontuando. E aí, tipo, eles terminavam bem o jogo. E aí ficava aquela situação, pô, o Rams ganhou o jogo, mas o Detroit Lions ganhou o jogo, né? Porque eles jogaram melhor, não melhor, mas o Rams simplesmente não pontuou. E aqui tava acontecendo parecido. Só que terminou, né? 24-17, 7 pontos. Eu acho que os outros jogos eles estavam com a vantagem. O Lions estava com a vantagem maior. E desse aqui eles conseguem controlar isso. Mas realmente, Então, não, é a mesma decisão. é, mas a minha sensação nesse jogo era que, assim, apesar do Detroit estar vencendo, eles não Aham. tinham controle do jogo. Era tipo Exato. isso, tipo assim, era a minha sensação, tipo assim, cara, o Rams daqui a pouco ele vai virar esse jogo, né? Aham. E tanto é que quando eles voltaram pro segundo tempo, as campanhas dos Rams foi um field goal, e aí eles voltaram 2 touchdowns seguidos. É. E o Detroit só deu punch. Punch. Então, quando o Rams fez o 34-24, pra mim, eu já tava assim, cara, o Rams não perde mais esse jogo, velho. O Detroit não vai conseguir virar. E assim, de fato, né? Eles não conseguiram. O Rams até abriu 41-27 depois, já no último quarto ali, faltando 4:49. Então, assim, basicamente matou o jogo ali. Detroit até tentou, voltou, fez um touchdown ali, deixou em uma posse de novo, em 41-34, até deixou numa posse. Mas, cara, não conseguiram fazer mais nada também. Praticamente o Rams deixou ali no 23 segundos só no relógio, né? Depois da última campanha que eles tiveram. E aí já não deu pra fazer mais nada, e enfim, cara. Mas outra vitória gigante do Los Angeles Rams, hein, velho? Caramba. É. Boa vitória deles aí. E o Lions perdendo esse jogo aqui, né? Que era crucial para eles aí na luta aí dos playoffs. Então, É, é difícil. Dura derrota aí pro Lions. E é isso, o Rams avassalador aí na temporada. Não deu nem. exatamente. É assim, o placar foi apertado, mas o jogo em si eu acho que foi bem tranquilo pra eles. Como você falou, né? Então, Sim, sim. E o Puka Nakua também, puta merda, hein, velho? 181 jardas, velho. pois é. Caramba, esse cara tá demais, velho. O cara O Smith Jigba aí deu uma decaída. tipo, digamos que assim, Caída, ele mas não é. tá.
Tem um pouquinho, mas, cara, o Nakua não, velho. Ele continua metendo mais de 150 jardas por jogo, velho. Pois Doideira. o problema do Nakua é que ele se machucou. Ele tava nessa É. briga também. Sim. Eu não sei se ele. Depois eu vou até olhar aqui pra ver se ele tá em primeiro, se ele já passou o Smith Ndigba, porque eu lembro que, acho que algumas semanas atrás, o Nakua tava em segundo na jardas totais, jardas recebidas. Vou até olhar ver quem que é o primeiro aqui, mas enfim, vamos seguir. É isso. Não tem muito jogo aqui, não. Sempre lá. Esse jogo mais. Não, desse jogo só isso. Bora então ir pro próximo. Saints, Carolina Panthers, na verdade, New York Saints. Saints aí vencendo 20-17. O Saints aí que não tinha nada aí na temporada, né? Mas enfrentou um rival de divisão. E mano, assim, também o Panthers fez de tudo, né? Tava com 17 pontos aí de vantagem no terceiro quarto. Na verdade, fez 17 pontos, né? Eles estavam com 10 pontos de vantagem no terceiro quarto. E assim, parou, né? Foi isso, parou. E o Saints ali fez ali em 2 drives ali 10 pontos e virou o jogo assim que tipo o Panthers estava com a faquejo para ganhar o jogo, né? E não ganhou. E agora vai ficar na briga aí de novo pra divisão, né? Se eles ganham esse jogo aqui, eu acho que eles estavam mais tranquilos. Cara, que vacilo do Panthers, hein? Yeah. Caramba, velho. Pô, isso aí, eu vou falar pra você, é irritante. É irritante ver o Panthers perdendo o jogo assim, velho. Porque, assim, eu não torço pros caras, mas eu me irrito com os caras, porque, assim, cara, os caras, assim, eles entraram no terceiro quarto, logo no começo eles abriram esse 17-7. Então, assim, cara, eram 2 posses de bola. E, caramba, velho, é o Saints. Tudo bem, você tá vindo fora de casa, tudo bem, mas é o Saints. Você tem que ir lá e tem que espancar eles. Entendeu? Então, assim, muito. Eu achei muito, muito vacilo, assim, dos caras terem perdido esse jogo, porque é o que você falou. O Panthers simplesmente parou, velho. Os caras pararam, os caras não acertou mais nada. Os caras não conseguiam fazer mais E nada. não foi assim que o Entendeu? Saints, fez um comeback tipo do Bills. Não. Eles foram nos últimos 2 Não. drives ali e fizeram alguma coisa, mas assim, eles não estavam também tão bem, não. Exatamente. E o Saints, por outro lado, também só lascando com os rivais, né, velho? Ganhou do Tampa umas semanas atrás, ganhou do Panthers. Ele e o Falcons, assim, só na diversão, né? Meu, eu vou zoar com os rivais aqui, velho. Vou lascar com eles aqui, vou tomar a vitória deles e deixar os dois se matar lá na frente depois, na semana 18. Se é pra todo mundo ficar negativo, vai ficar todo mundo nessa divisão negativo, né? Eles estão roubando as vitórias dos times aí só pra todo mundo ficar negativo. Quer ir pro playoff, mas vai 8-9. Exatamente. Vai passar vergonha assim. Vai. Sensacional, velho. Pois é. É isso, né? Desse jogo aí. Esse jogo é isso, velho. O Panthers arrumou um jeito de perder. Bom, vamos aí pro esse jogo aqui. Colts e Seattle Seahawks. Deixa eu falar pra cá, já que eu já deixo aqui de abertura, mas 18-16, né, pro Seattle Seahawks. Mas pra mim, assim, a melhor parte desse jogo foi a entrevista depois ali do Philip Rivers, né? Ele acabou falando uma coisa muito importante, eu acho. Foi muito legal, eu acho, que dele falar. Foi uma pergunta ali do entrevistador, eu não lembro assim o que ele perguntou, mas o Philip Rivers falou, né? Pô, é claramente que, claro, eu fiquei, se eu tô assustado, claro que eu tô assustado, é claro que eu tenho dúvidas, mas a única garantia que eu tenho ou em casa e fazer nada, ou ir lá, né, e jogar. E ele simplesmente foi, e pô, jogou, não teve ali grandes números e tudo, mas não sacaneou. Jogo contra um time muito bom, 5 anos aí sem jogar, e pra mim grande jogo, né? Só dele estar lá e terminar o jogo. E pô, ele teve chance de ganhar esse jogo, né? Contra o time aí, Seattle Seahawks está ali na briga ali por grandes coisas. Então assim, Philip Rivers aí, pô, muito legal aí de ter visto ele no jogo. E essas palavras eu acho que foi legal também dele falar. Então é isso, né? Eu não acreditava, por exemplo, nele, mas ele entrou em campo e jogou, mano. Da hora, né? Cara, eu fiquei espantado com o jogo dele. Porque eu também, assim, eu imaginava que, assim, ó, na verdade, assim, eu imaginava que ele ia sofrer mais, que ele ia apanhar mais.
Porque a defesa do Seattle, ela é agressiva, ela é uma defesa forte, é uma defesa muito boa. Só que, cara, ele fez um jogo assim, não parecia que o cara estava assim, pra um cara, ou melhor dizendo, pra um cara que estava aposentado há 5 anos, cara, ele fez uma partida muito boa. Ele fez uma ótima partida. E por pouco mesmo que eles não conseguiram vencer, né? Porque eles estavam ali, ele conseguiu, faltando 52 segundos para acabar, ele posicionou o kicker ali e o kicker meteu um field goal de 60 jardas. 60 jardas para deixar 16-15. E aí, na sequência, o Seattle também conseguiu, né? Com um touchdown de 56 jardas, né? Os kickers esse ano estão demais também, né? Isso a gente tem que falar também, os caras estão acertando muito chute longo. E assim, ele teve a interceptação, né, no final do jogo ali, mas assim, foi uma tentativa assim, de meio que no desespero, né? Já não tinha mais relógio também, tava faltando ali 11 segundos para os caras tentar atravessar o campo e foi uma tentativa assim, né? Mas assim, o que eu quero dizer é que assim, ó, não foi uma surra, né? Porque esse jogo eu tava esperando que assim, que o Philip Rivers fosse apanhar um pouco mais, fosse sofrer um pouco mais, mas, cara, dá pra ver que, assim, até mesmo questão de leitura de jogo, né? Porque, assim, cara, 5 anos atrás, talvez as defesas sejam um pouco mais rápidas, um pouco mais. Né? O cara não tá. Assim, ele perdeu um pouco ali como eu posso dizer? Sabe, tipo assim, quando você tá acostumado a fazer alguma coisa, de repente você fica um tempo sem fazer, você dá aquela enferrujada, né? Exato. Mas, cara, o Philip Rivers, pô, ele voltou bem, fez uma boa partida. O time também do Colts conseguiu ali até que manter também, né? O time no jogo. E, cara, é isso. Assim, bom jogo, né? Do Philip Rivers. Seattle, por outro lado, também conseguiu a vitória que ele precisava em casa, né? Enfim, cara, eu gostei de ver o Philip Rivers jogando, né? Foi algo que me espantou bastante. Exato. Agora eu lembrei, né, da pergunta mais ou menos, mas era algo relacionado ao que ele ia falar, né, pros jogadores aqui. O Felipe Rivers, pra quem não sabe, inclusive foi essa, né, ligação que teve, que fez ele voltar para agora pra NFL, né. O Felipe Rivers é head coach de high school, né, eu acredito que é em Indianápolis ali, ou na região. E ele tava mantendo muita conversa ali com o Shane Steichen em questão de ataque, né? Inclusive tem até a piada, né? Falaram que o japonês estava tendo um playbook de high school, né? Pro Daniel Jones jogar. Mas enfim, os dois ali estavam compartilhando muita coisa, então o Felipe Rivers tinha muito conhecimento mesmo do Shane Steichen, deu pra ver, né? Porque ele tava ali no campo, ele já sabia algumas coisas, estava inclusive dando instruções, né? Então realmente ele tinha comando, né? E pô, eu falei o Ryan Tannehill poderia ser, mas eu acho que o Felipe Rivers para essa ocasião foi o perfeito nome, porque assim, né? Era um cara que precisava saber o playbook rápido na hora e fazer o jogo, porque eles ainda estão com esperança, né? De playoffs. E pô, o melhor cara é ele, por incrível que pareça. Sim, sim, é verdade. E, cara, enfim, ele conseguiu se adaptar muito bem. Manteve o time competitivo, né? Isso era uma coisa que, cara, não sei se o Daniel Jones conseguia, né? Ia conseguir manter o jogo, talvez fosse um jogo mais difícil para eles, né? Mas, enfim, cara, foi bem bacana ver o Philip Rivers voltando e tendo um bom jogo. Uhum. E outro destaque aí também do jogo do Seattle, Myers, né? 6 field goals aí. Foi ele aí que simplesmente fez todo o placar, né? O Seattle não teve nenhum touchdown, teve 18 pontos, todos do Myers, né? Bom jogo dele, né? Grande estrela. Sam Darnold não fez muita coisa, né? É. Sempre bom destacar que o Sam Darnold ali, né? Ok, ali, não fez tanta coisa. Não teve uma partida ruim, mas também não foi nada muito espetacular também, né? Não cumpriu Mas enfim, muito, é né? isso. Exato. E o Smith Digba fez 113 jardas aqui. Continua na busca ali para tentar bater o recorde de uma temporada. Não sei se vai conseguir, mas é isso, né? Foi bom tentar. Uma boa tentativa dele, mas é isso. Fica pro próximo ano aí. Precisa de um Stafford. Assim, Precisa de um Stafford olhando. pra tá lá. Olhando o Smith Digba ainda tá em primeiro, né? Faltando 2 jogos, ainda falta 327 jardas. Ele teria que fazer mais de 160 jardas em cada um dos jogos. Então eu acho que é um pouquinho difícil. Se o Puka Nakua tiver outro jogo aí de 160 jardas, talvez até consiga.
Mas até porque eles pegam, acho que o Cardinals na última, né? E o Cardinals é uma mãe. Mas, enfim. Na verdade, o Rams pega Atlanta e Cardinals, né? Então Vai talvez. ser bom, hein? Pode até ser que o Nakua consiga ultrapassar o Smith Digman, mas não sei se ele consegue também as jardas suficientes aí pra bater o recorde, mas enfim, é isso. O que é bizarro já, ele conseguir passar ali Sim. o Indiba já é bizarro, porque o Indiba tá tendo uma temporada extraordinária. E o Nakua tá Sim. machucado e tá passando ele, assim, é bizarro. Mas É, ele tem, né, o Stafford no time. Talvez seja diferente. exatamente. Esse é a diferença, exatamente. É. Bom, é isso desse jogo aí. Se tem mais uma coisa? Não, desse jogo não, é só isso mesmo. É. Bom, então vamos aqui pro um dos jogos aí bons também aí da rodada. Teve um susto, mas conseguimos aí vencer. São Francisco 49ers e Tennessee Titans. São Francisco 37-24. O jogo tava até tranquilo, né, Danilo? E aí o Blackberry teve um sec, perdeu a bola, né? E aí deu um comeback ali quase pro Titans ali, mas vencemos, né? O jogo foi até tranquilo, mas só deu um susto, né? É verdade. É um jogo bem, bem tranquilo de São Francisco, jogo em casa contra os piores times ali da NFL. E assim, foi bem tranquilo, ainda que mesmo com esse fumble aí, eu também achei que não ia perder ali o placar, né? Porque o São Francisco, na hora do fumble, tava 31-10, né? Então, tipo, já estava o jogo bem, bem controlado, né? Uhum. Mas, enfim, pelo menos o Ken Ward ali, cara, mostrou alguma coisa, né? Fez Também. um bom jogo ali, né? Conseguiu ali fazer algumas coisas ali e, enfim, cara, é um cara que talvez nos próximos anos a gente veja um pouquinho mais, né, do Ken Ward, algo mais legal. Mas é isso. Sobre o São Francisco, outro jogo tranquilo, São Francisco, outra boa vitória. São Francisco continua aí na briga para ter a primeira, ser a melhor campanha da NFC. E, cara, é isso. O Brock Purdy também voltando bem, lançando 3 touchdowns, enfim. O time continua indo bem. Uhum. E aqui o que eu queria falar, né, do que eu falei um pouquinho no começo, né, do Mayfield, a diferença dele para, por exemplo, o Brock Purdy, né? O Brock Purdy, ele dá pra ver que, tipo, ele é baixo também, né? Ele não consegue ver ali, mas o grande forte dele é que ele consegue saber a jogada, né? Ele sabe a posição de todo mundo e da defesa também. Então ele não precisa ver. Ele já sabe ali, ele já tem um tempo. Então ele só joga, né? Ele consegue se antecipar. E aí que é o bom dele, né? Que é a antecipação. Que é um que o Baker Mayfield não tem. Então ele não tem tanto problema assim, né? Então, outro jogo bom dele assim. Tá bom, foi contra o Titans e tal, mas é muito seguro, né? O Brock Purdy sempre vai ter números bons, vai entregar os touchdowns e esse ataque tá muito bom. E o Fernandes tá diferente, né? Esse ano aí é o ataque, né? Agora o grande ponto forte, né? Muito dos anos aí foi muita defesa, né? E o ataque ali às vezes era bom, às vezes não. Mas isso aqui a gente tá comandando, tá metendo 30 pontos todo mundo, hein, mano. Cara, tá. O time tá indo bem. O ataque continua. O Kiro também voltou a aparecer bem, né? Sim. O Ricky Pearsall continua jogando bem. Cara, assim, eu não sinto nenhuma falta do Ayuk. Nenhuma, cara. Assim, tem horas que eu nem lembro que esse cara existe, que ele tá lá no São Francisco. Inclusive nem Então, comentamos aqui assim. no programa, né? No nosso podcast aqui a gente nem Muitas vezes comentou. passa batido completamente, exatamente. Né? Porque o Rick Pearsall tá conseguindo suprir ali. Jennings continua jogando pra caramba. Cara, Jennings é excelente. E Kiro também voltou a aparecer, enfim. O ataque de São Francisco, cara, é um bom ataque. Continua ali mantendo o jogo. A defesa, assim, mesmo com as lesões que teve, né? Ainda continua também. O time continua competitivo, tudo bem, tem a questão da tabela aí que é um pouco mais fácil, né? O time, adversários um pouco mais fracos. Mas, cara, é nesse momento que você tem que ir lá e arrebentar, né? Dá pra você ficar penando pra passar de time ruim. E até porque isso também dá uma moral pro time, enfim. Mas é uma vitória bem, bem tranquila, assim, de São Francisco. E é isso. Aqui esse jogo é tipo assim, né? Se não cometemos erros, a gente ganha. Né? E foi É isso. isso, exato.
Foi isso. E outra coisa, né? Também a tendência, né? Porque assim, o Fortnite sempre foi um jogo. Teve bons ataques também, mas era muito pelo jogo terrestre também, né? Mas esse aqui é o jogo aéreo, né? Tá muito bem, É, enfim. O Brock Purdy tá fazendo 30 passes. O Garoppolo não fazia isso em todo o jogo. sim, Então, exato. a gente mudou, né? E com o Brock Purdy, isso é legal. O ataque tá totalmente diferente. A defesa, né? Enfim, a gente perdeu muito jogador, então é muito difícil mesmo cobrar deles, mas enfim, estão conseguindo fazer, segurando o jogo, fazendo ali uns drives, né? A gente não tá todo drive, né? Tomando ponto, estão segurando ali. E é isso, acho que a defesa tem que fazer isso mesmo. Tomar ali no máximo 20 pontos ali, né? Porque o ataque tá tão bem que eles vão fazer 30, 40. Então, acho que o papel da defesa tá muito isso. Tá muito concentrado nisso, enfim. A gente tá deixando algumas jardas, enfim, tem muitos buracos, né? A gente perdeu bons jogadores e tem alguns jogadores ali que não estão tão bem, né? Eu acho que o safety ali é grande problema. O Brown tá realmente meio mal, mas dá, é isso. Segurar 20 pontos não é tão difícil, né? Sim, verdade. É isso. E aí é isso, é um ponto importante também, bem legal, né? Que antigamente o São Francisco era muito jogo terrestre, né? Vendia É, muito. E agora, cara, o São Francisco assim, continua com o jogo terrestre, né? Que o McCaffrey continua detonando. pois é. E agora tem o jogo aéreo que, digamos que o Shanahan conseguiu adaptar um pouco melhor o jogo aéreo, né, de São Francisco, para ter um pouco mais de passe e tudo mais. Um cara mais confiável passando a bola, né? Também é. Então acaba afetando, né, o time, o Uhum. jogo, o playbook do São Francisco. E, cara, eu tô ansioso para ver esse Brock Purdy aí nos playoffs, hein? É, sim, ele joga demais nos playoffs também. Ah, é Também. muito bom. Vai ser bom aí de É ver. isso. E o McCaffrey também, né? O McCaffrey, embora Sim, exatamente o que você falou, mas ele também tá. Ele faz parte do jogo aéreo, né? Então, sim. ele é um wide receiver também. O cara faz os dois, né? E é bom nos dois, né? Exato. Né? Inclusive, falando de saudades, né? Não sinto saudade também do Samuel, não. O McCaffrey foi um grande Outro também, privilégio. nossa. Não, Tchau. assim. É, eu gosto do Samuel, ele jogou muito bem, né? Ainda mais contra o Rams, ele sempre jogava muito bem. Mas o McCaffrey é outra coisa. Apesar que o Samuel, cara, acho que dos últimos, eu diria que dos últimos, acho que 3 anos que ele jogou no São Francisco, ele já não era mais a mesma coisa. Depois depois que ele assinou um contrato lá, que ele É, fez ali uma grevezinha e tudo mais, cara, parece que ele, é, sei lá, teve uma, é. uma queda meio acentuada e, Uhum. enfim. Eu acho que o físico e também lesão, né? Apanhou muito, né? É, Então, sim. era difícil. Ele jogar aquele Super Bowl, por exemplo, ele tava jogando machucado, né? Então, sempre Sim. teve isso também, problema. Mas é isso. É O isso. Sam pelo menos saiu pela porta, né? De porta aberta ali, de tranquilo, né? Esse aí foi mais tranquilo. Sim, verdade. Bom, é isso do jogo aí. Bora aí pro próximo. É isso. Bom, o jogo aí do Sunday Night Football, né? Colocaram aí Vikings e Cowboys para jogar nesse jogo. Não valia muita coisa, mas foi um jogo interessante. E, pô, ganharam, né, o Minnesota Vikings aí. O Parkat teve até um bom jogo, né? Não foi tão espetacular, mas foi bom. E ainda continua com o meu problema, né? Eu não sei o que tem com o Justin Jefferson, mas não dá, não rola o passe pra ele, né? Foram 8 targets e tal, mas 2 catches só. Mas enfim, ganharam o jogo aí do Dallas Cowboys. É isso, né? É isso. Ó, o Dallas ainda tinha uma chance mínima de Uhum. conseguir vencer, né? Mas assim, cara, não consegue, né? O cara não vai, o time do Dallas é muito inconstante também, mostrou muito isso essa temporada. Teve vitória contra o Chiefs e derrota e nada a ver de outros times aí. Não tô lembrando de algum agora, mas teve jogos assim esquisitos. E, cara, esse jogo, jogando em casa, no Sunday Night, foram lá, perderam. Até começaram ali interceptando, né? Logo na primeira tentativa de passe do McCarthy, ele já lançou uma interceptação, né? Tentando lançar na direção do Justin Jefferson, e foi interceptado. Eu não sei se foi isso também que deixou ele meio. Como posso dizer? Ele fica meio com medo de procurar o Justin Jefferson, né? Tipo assim, cara,
Primeiro Não, mas passa na foram direção do cara, 8. eu já fazia uma Não, interceptação, né? ele foi o que mais procurado foi ele, mas foram 8 passes e só 2 completos, né? Então, Sim. É, verdade, tem isso também. é, Mas, enfim, assim, sobre o jogo, o jogo foi bem pegado até, né? Foi pro intervalo 17-17. No segundo tempo, o Vikings acabou tomando mais à frente, né? Fez um touchdown ali, abriu 24-23. Na verdade, o Cowboys chutou 2 field goals, né? Abriu 23-17. O Vikings virou 24-23. E aí, no final do jogo, o Vikings acabou abrindo mais um touchdown para deixar 31. Um pouquinho antes, o Cowboys já tinha perdido um field goal, né? O Brandon Aubrey errou um de 59, que não é comum ele errar. Normalmente, de 60 para baixo, ele acerta com bastante facilidade, pois é. mas ele acabou errando ali. E, cara, foi isso. Ainda teve mais alguns field goals para cada lado ali. E 34-26. Cowboys matematicamente eliminado dos playoffs. Eu também já não acho que não tinha mais chance mesmo. Pois é. Mas enfim. E, cara, é isso assim. O Vikings ainda tá tentando. Sei lá, vamos tentar ganhar uns jogos aí, pelo menos pra temporada não ficar tão feia, né? É, Vamos tentar salvar uns empregos aí. também, né? Querendo ou não, o Conel tá meio que pro emprego aqui. Eu acho que não deveria, né? Ser demitido. Inclusive, Sim. aproveitando, né? Eu vou contar essa história, eu esqueci. Mas assim, Danilo, eu faço justiça aqui com o Vikings, tá? Porque eu falei muito, né? Pô, como é que os caras tinham o Darnold no time e deixaram ele sair, né? Sim. Mas, na verdade, eles fizeram a mesma proposta que o Seattle fez pro Darnold. Só que o Darnold, ele é de Califórnia e ele é mais da região da West, né? Então ele estaria trabalhando mais perto de casa pro Darnold. Tá. Então ele preferiu, na verdade, o Seattle. Então, só corrigindo, né? Tipo, pô, eles não erraram tão feio Caramba. assim, eu acho. Né? Eles Sim. ofereceram, mas o cara, tipo, realmente não quis. Aí, pô, o Darnold falou, pô, tem um outro trampo ali melhor e acabou dando certo, né? Ele arrumou um Sim. trampo melhor. Então foi isso, né? Mas, enfim. Legal, boa. Essa eu não sabia, não. Eu É, achei que o Vikings tinha meio que, talvez não oferecido algo tão agradável assim, ou tipo assim, ou só deixado mesmo, não ter dado certa negociação, mas, pô, se era o mesmo contrato ali, ele acabou fazendo isso, né? Mas enfim. faz parte, né? E aí o Daniel Jones sim. Aí eles deixaram sim. Mas, enfim, tentaram, né? E não deu certo. E aí, assim, até faz sentido pro Darnold, né? Porque, tipo, pô, ele ia assinar com o Seattle e não ia ter nenhum quarterback nas costas dele. E aqui ia ter uma kart. Então, tipo, realmente, tipo, pro Darnold é bem melhor, né? O trampo. Pressão é menor, né? Não tinha como ali. E, enfim, eles fizeram isso, mas assim, o Vikings tem outros erros, né? As trades que eles fizeram, né? Inclusive essa do Mason saiu feio. O Mason tá jogando bem? Talvez, ele tem uns jogos bem. Mas assim, o que eles fizeram pro ele e o Fortnite ainda saiu ganhando, porque eles têm o DeMarcus Robinson ali que é do mesmo nível. Então assim, tem a trade do que eles fizeram pro Hawkinson, né? Do Lions. E aí no outro ano, o Lions drafta o Laporta. Então, tipo, os caras trocaram ali o Hawkinson, poderia ter pego talvez o Laporta e assim, então eles estão sendo feitos de trouxa há muito tempo já nos trades aí. Eu acho que Sim. é esse o problema deles, né? Mas não tem que trocar talvez o O'Connell, tipo, pô. Não, o Rony com certeza não. Ele é o cara da franquia, né? Ele é o cara Exato. que meio que arrumou esse Vikings aí. Então, eu também acho que, cara, o Kevin O'Connell aí tudo bem, teve ali alguns erros ali e tal, tudo mais. Mas, pô, o cara tem que continuar, porque o Kevin O'Connell é muito bom, velho. Exato. Se você entregar ele pra Tem um liga, cara que é assim também, né? Se o Vikings meteu o louco e demitiu o cara não fica 24 horas desempregado, velho. mano, eu acho que ele vai pro Steelers, mano. Ele vai na cara se pro Steelers. Mano, e ele no Nossa, Steelers, tipo, ia ser muito bom, porque puta merda, hein? ele ia só Vai se ser louco. preocupar ali com o jogo mesmo, né? Porque o Steelers é uma organização bem melhor que o do Vikings, historicamente, né? Então, Sim. seria um bom trabalho, assim, pra um head coach, né? Porque, tipo, você só se preocupa com o jogo ali mesmo.
E as questões dos jogadores, essas transições assim, não precisa. Não ia acontecer essa parada do McCarthy e Darnold, enfim, essa bagunça toda, né, que foi. Então, eu acho que, tipo, seria uma boa, né? Mas, enfim, eu acho que eles não vão se desfazer dele, não. É impossível. O Vikings não é tão maluco assim. Não, mano, não é possível, né? É Bom, isso. mas é isso. Fazendo justiça aos Vikings aí. Vamos ver ano que vem. Bom, e pra fechar aqui a rodada, né? Rodada de bastante jogos, todos os jogos aí, todos os times voltando. Jogo aí de segunda, Miami Dolphins e Pittsburgh Steelers, jogo em Pittsburgh. E Pittsburgh vencendo 28-15. O jogo tava tranquilo, o Dolphins fez só 3 pontos aí até o último quarto. E aí, enfim, teve 2 drives longos ali. Conseguiram fazer uma ameaça ali no placar, mas o jogo foi tranquilo, né? Do Steelers, né, Adriano? Ah, sim, o Steelers dominou o jogo inteiro. Só pra variar um pouquinho, né? O Tua teve outra interceptação, né? Mais uma interceptação, quase todo jogo ele tem uma interceptação. E aí dessa vez ele começou cedo, logo no primeiro quarto ele já lançou a interceptação dele, né? E, cara, foi isso, o jogo até o primeiro tempo foi meio morno, né? Meio devagar ali, terminou 7-3 só, o touchdown do Steelers foi bem no final ali do primeiro tempo, né? Então os caras acabaram indo 7-3 só para o intervalo. No segundo tempo, o Steelers voltou, abriu 14-3. No 14-3 eu já tinha falado, cara, já era. Já era, assim, o Steelers já ganhou esse jogo. Aí o Steelers abriu 21-3 no terceiro quarto e, tipo, cara, foi ficando facílimo. Assim, os Steelers, basicamente, eles fizeram 3 touchdowns seguidos, né, pra deixar 28-3. Até que o Miami Dolphins até tentou ali, acertou 2 touchdowns em campanhas seguidas no último quarto, mas assim, 28-15, não tinha mais como virar, e enfim. Steelers continua aí liderando a divisão, continua firme para ganhar essa divisão e ir para os playoffs. E, cara, o Baltimore acabou ficando para trás ali, né, que a gente comentou. E, assim, ainda tem chance, mas eu acho que o Steelers está bem mais cotado para ganhar essa divisão do que o Baltimore. Sim, mas assim, o Baltimore ainda tem chance, mas... No momento também, o Steelers parece estar jogando bem nesse final. Alguma treta aconteceu, eles se fecharam lá e começaram a jogar bem. O Metcalf, né? Sim. Não tava aparecendo tão bem, mas nessas últimas rodadas ele tá jogando bem catches bonitos, né? Que ele tá fazendo. Então, sim, o time voltou aí bem. O Warren Norris também tá jogando bem. Então, o Steelers é um time que vai ser perigoso aí nos playoffs. Não vai ganhar, né? Não vai estar lá, mas Jaguars fica esperto. Assim, é o tipo de coisa assim, cara, assim, ó, eu não tava botando muita fé nos Steelers. Primeiro, eu achei que eles não iam. Achei que o Baltimore ia conseguir vencer, até porque o Baltimore voltou bem. Aí depois eu achei que o Bengals tinha uma chance. E no final das contas é o Steelers que vai. E agora, só que assim, esse Steelers que tá indo, né, que tá encaminhando a vaga pros playoffs, já é um Steelers diferente, que eu acho que ele pode fazer algum barulho. Né? Diferente, por exemplo, de um mês atrás, que eu achava que o Steelers não ia fazer absolutamente nada. Eu acho que aquele jogo que eles perderam pro Chargers no domingo à noite foi um jogo horrível deles. Eu não sei se também. O jogo... isso, contra os Bills também. Porque teve uns 2 jogos assim que eles jogaram seguidos que foram horrorosos. E eu até falei, cara, o Steelers já era, né? Os caras acho que não vão conseguir mais nada. E o Lamar Jackson tinha voltado e tava jogando e tal, enfim. Essa divisão é uma gangorra, né, velho? Tipo, cada hora tem um time que aparece, começa a jogar bem, e enfim, mas aí agora nessa reta final, faltando poucos jogos agora, né? Eu acho que o Steelers vai acabar conseguindo carimbar a classificação deles, e é um time que pode até dar um sufoquinho, fazer um barulho, incomodar alguém ali. Eu fico imaginando um Patriots Steelers de novo, né, nos playoffs, que eles já se enfrentaram essa temporada. Pô, eu acho que seria um jogo bem interessante. Sim. Sim, o Steelers teria a chance. Exatamente, teria chance. Teria chance. E pode ser acontecer mesmo, porque o Steelers vai ser o seed menor, né? Se todos os times ali do wildcard ganhar, todos foram os times que ganharam a divisão, Steelers e Patriots, então é bem possível mesmo. Sim. Ou até, imagine que o Bills consiga ganhar essa divisão ainda, né?
Ah, sim, é Assim, claro, verdade. é muito Aí ele cai pro difícil, mas. wildcard, é. Vamos supor, porque assim, né? A gente tá vendo umas coisas malucas, assim. O Patriots perder pro Jets, eu acho que é muito, muito improvável. Mas contra os Dolphins na última, quem sabe, Sim, né? contra os Quem Dogs. sabe? E aí ele. É Vamos a supor que cara eles do perdem Dolphins, aí. mano. É a cara do Dolphins. Tipo, ganhar esse jogo, atrapalhar o rival, entendeu? Tipo, quando é pra ele, Dolphins, classificar pros playoffs, ele não consegue. É, Mas exato. se é pra atrapalhar o rival, ele é totalmente competente. Não foi esse jogo que você falou? Eu não lembro. A gente tava começando a gravar. Você falou que teve o jogo do. Que eles ganharam o jogo na jogada do rugby. Que No era pra rugby? atrapalhar Foi, o Patriots. Então, foi, tem evidências, foi. né, disso. Então, Sim, é a exatamente, carinha velho. deles, velho. Então, É a cara, meu, e pior que esse jogo eu tava vendo ao vivo no dia. E é. foi bizarro, assim, sabe aquela jogada que você fala, mano, nunca dá certo esse rugby aí. Cara, de repente, os caras fizeram uma jogada, fizeram um rugby, é chamado de o milagre de Miami. Você jogar no YouTube lá, você joga o milagre de Miami, Miami Dolphins, lá você vai ver a jogada. E é simplesmente insana. E foi uma época ali que tava o Gronkowski, o Tom Brady. Pois é. Então, assim, se é pra atrapalhar, os caras são bons. Exato. Agora, se é pra eles classificarem, esquece. Eles são a fim de atrapalhar, nem que seja eles mesmos. Só, exatamente. Exatamente. É isso. Mas aqui não É conseguiram isso. atrapalhar tanto o Steelers, né? O Steelers tá bem agora. É isso. Mas Sim. esse matchup de playoffs é legal mesmo. Eu acho que o Steelers, por exemplo, pode pegar um Chargers. E aí pode ser um jogo legal também. Então Sim, tá. ó. Uma revanche do que foi ali no Sunday Night essa temporada, né? Pois é. Então tá bem equilibrado, acho que os jogos de wildcard, provavelmente. Com esses jogos Sim, aí. Então esse é legal. é E é isso. isso. Fechamos aqui essa Fechando a semana semana 15. 15. Exatamente. Finalizando quase a temporada. E é isso. Falou! Valeu!